Os nossos corações. Obrigado, meu Pai. Fala conosco de maneira clara, sucinta e especial. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Para mim é uma felicidade muito grande estar pregando em um culto de missões. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 26. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de compartilhar um testemunho com os irmãos. Sempre me perguntaram o que eu queria ser quando crescesse. E eu respondi, eu era criança, respondia, eu quero ser pastor. Para mim o único ministério que existia era pastor. Então eu falava, eu quero ser pastor, eu quero ser como meu pai. Só que um dia eu cheguei no quarto, meu pai estava assistindo um missionário falando, e eu parei para assistir aquela ministração, e ela mudou a minha vida, mudou a minha maneira de pensar sobre missões. Eu descobri ali o que era missões. Eu falei, Deus, agora eu quero ser missionário, quero ser pastor, mas não. E eu comecei a orar, pedindo a Deus para ser missionário. Até que num ciclo de oração chegou uma irmã, aquelas irmãzinhas do coque. Ela deu 3 tapas no meu peito e falou, é pastor. Agora eu estou predestinado a ser pastor. Mas tudo para a glória de Deus. Atos capítulo 9, versículo de número 26. A minha tradução é um pouco diferente da dos irmãos, mas eu creio que vai dar para todo mundo compreender e acompanhar. Ao chegar a Jerusalém, Atos 8, 26. Agora sim. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se, vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza, a via deserta. Repitam comigo: deserto. Deserto. Mais uma vez: deserto. Deserto. O tema da mensagem de hoje é: quando a obra missionária nasce no deserto. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu quero entrar em Tua presença, Senhor, para lhe pedir que, por favor, abençoe, meu Deus, esta pregação, esta mensagem, que ela possa encontrar, meu Deus, um lugar no coração de cada irmão que aqui está. E assim como um dia eu fui despertado, meu Deus, para missões, mesmo que eu não vá, meu Deus, fazer missões, mas estou aqui ensinando acerca das missões, que os meus irmãos e irmãs possam ter amor pelas missões, para a glória do Teu santo nome. Usa o Teu servo, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. E você pode tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, para iniciar esta mensagem, eu gostaria de iniciar falando da importância de missões. O livro dos Atos dos Apóstolos é nada mais, nada menos do que um livro de registros missionários. Nós vamos encontrar nele as famosas viagens missionárias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele fez 3 viagens missionárias que estão registradas no livro de Atos em toda a sua vida. Porém, não é acerca do apóstolo Paulo que nós iremos falar esta noite. Nós iremos falar de um personagem que é um pouco mais, digamos assim, obscuro. Um personagem que não é tão conhecido das igrejas como um missionário. Ele é conhecido sim das igrejas, dos irmãos, das irmãs, porém não tanto quanto missionário, assim como foi o apóstolo Paulo. E a importância das missões, meus irmãos, é muito grande, porque o Senhor Jesus Cristo disse, como lemos no início deste culto: ide por todo o mundo,
ensinai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Observe, o Senhor Jesus Cristo disse: ensinai o Evangelho a toda criatura. Não é apenas diga, conte, fale do Evangelho, mas ensinai o Evangelho. Aqui tem uma coisa muito importante, porque nós temos que observar que muitas vezes nós saímos para fazer missões despreparados, sem levar o principal, que é o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, o ensino da palavra de Deus. Muitas igrejas estão aí fora fazendo missões sem escola dominical, estão fazendo missões sem curso de teologia, estão fazendo missões sem um culto de ensino. E é o ensino que traz, que é o sustentáculo da obra cristã. É o ensino que vai sustentar a obra missionária, que vai sustentar o novo convertido. Porque o novo convertido, num certo momento, ele vai chegar e se perguntar: no que eu acredito? Alguém vai chegar para ele e vai questioná-lo: no que você acredita? Então, por isso, vai ser importante, vai ser necessário saber no que acreditamos, faz necessário ensinar a palavra do Senhor. Agora eu gostaria de trazer para os irmãos um dado muito interessante. Está escrito num livro que eu estava lendo acerca de missões, a seguinte frase: se todas as pessoas do mundo que não conhecem o Senhor formassem uma fila, ela daria volta ao planeta Terra 30 vezes. Quem disse isso foi o evangelista Josué Irion, no seu livro Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É um livro que está em espanhol, mas quem quiser ler, tiver paciência, dá para ir entendendo o que ele fala. Mas o que eu quero dizer com isso? O que o Espírito Santo quer dizer com isso? Que se, por exemplo, começarmos a fazer uma fila aqui, todas as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que nunca ouviram falar, não vou nem dizer que não acreditam, mas que nunca ouviram falar do nome do Senhor Jesus Cristo, se começasse aqui do altar da igreja, ela daria uma volta ao globo terrestre 30 vezes. E nós vemos a situação precária que o Evangelho se encontra, porque o Senhor Jesus Cristo disse que Ele voltaria quando o seu Evangelho fosse pregado a todo o povo, raça, língua, tribo e nação. Quando nós pregássemos, quando nós alcançássemos esses povos que estão nos confins da terra, então Ele voltaria. E lendo este livro, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu descobri que mais nasce gente e morre gente sem Jesus Cristo do que pessoas que estão se convertendo ao Evangelho. Aleluia! É muito triste, meus irmãos. Por quê? Porque o ciclo da vida é nascer, crescer, criar uma família e morrer. Este é um ciclo que para a ciência parece não ter fim, mas nós sabemos que um dia esse ciclo terá um fim, que é com a volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele virá para reinar no milênio, e após o milênio teremos então a vida eterna, teremos a eternidade para estar ao lado dele. Glória a Deus. Porém, mais pessoas nascem, vivem suas vidas de qualquer maneira e morrem sem nunca ter ouvido o Evangelho de Jesus Cristo, do que pessoas que estão se apegando à fé. Agora, para falar de missões, temos que também falar de pregadores. E existem muitos tipos de pregadores. Existem pregadores para tudo que é gosto, não é verdade? Existe um pregador, hoje em dia, por exemplo, aquele pregador mais coach. Existe aquele pregador
mais avivado, existe aquele pregador que da revelação. Eu gostaria de expor aqui alguns pregadores antes de chegarmos no texto que nós lemos. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: caí em Jerusalém, depois vocês vão para a Judéia, depois Samaria, e vocês irão até os confins da terra. Então, para chegarmos no ponto em que nós lemos, antes eu preciso dar um contexto para os irmãos compreenderem o que está acontecendo. Se o senhor vê que eu estou passando um pouquinho de tempo, o senhor pode puxar o meu paletó, né? Eu gostaria de falar aqui, meus irmãos, acerca de Pedro. Que tipo de pregador Pedro era? Pedro era o pregador pentecostal. Ele era um pregador que prega, aleluia. Pedro é aquele tipo de pregador pentecostal que prega nos congressos. Ele chega nos congressos, é convidado para os congressos e ele prega o evangelho com avivamento, com Pentecostes. Na festa de Pentecostes, que era uma festa bem pequenininha, digamos assim, para os judeus, nem era uma das maiores festas que eles tinham, ele chegou, pregou o evangelho e ganhou 3.000 almas para Jesus. Aleluia. É este verdadeiro Pentecostes que falta hoje na obra missionária. Eu estava lendo o livro de Atos para pregar, estava lendo essa semana, e me veio uma frase na minha mente. E era mais ou menos assim: evangelho ou igreja que não faz barulho, ela torna-se incapaz de incomodar o inferno. Por quê? Se você for ler o livro de Atos, na sua Bíblia talvez esteja que o som que eles estavam fazendo percorria as ruas de Jerusalém. Na minha tradução está escrito: o barulho percorria as ruas de Jerusalém. E aquelas pessoas ficaram atônitas, ficaram perplexas, perguntando-se o que é isso. Aí então Pedro saltou no meio ali dos 12 e começou a pregar. Mas ele não pregou de qualquer jeito. Porque muita gente acha que o barulho do Pentecostes é subir aqui nesse altar e começar a gritar um monte de coisa, e ninguém entende nada. Mas Pedro falou na sua simplicidade aquilo que Jesus Cristo lhe concedeu, e ele pregou o verdadeiro evangelho de maneira que aquela multidão, 3.000 pessoas, compreenderam e se converteram. Aleluia, Jesus. Então 3.000 pessoas se acrescentaram ao povo de Deus, e começou a haver uma murmuração, vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, acerca dos judeus de fala grega contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas eram esquecidas na administração dos alimentos. Então Pedro, juntamente com os 11, vai dizer: levantem 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus, porque nós nos atentaremos à oração e ao ministério da palavra. Um pastor que está na frente da obra, ele não pode fazer tudo de uma vez. Por isso nós que estamos aqui neste altar contamos com a ajuda de vocês que estão aí na nave da igreja, para poder estar ajudando, colaborando com a obra do Senhor. A obra do Senhor precisa de cooperadores, auxiliares, diáconos, pessoas para servirem as mesas. E dentre os 7 que foram eleitos estava Filipe. Filipe, nós acabamos de ler o versículo 26 do capítulo 8 de Atos. Foi um pregador muito importante. Embora o livro de Atos não seja todo acerca de Filipe, mas ele está numa parte muito importante para o livro de Atos. E aqui eu quero chegar no segundo tipo de pregador que o livro de Atos vai nos apresentar. Filipe
ele era o pregador de cruzadas evangelísticas. Filipe, ele foi o primeiro pregador de cruzadas evangelísticas. Hoje em dia nós vemos na televisão, vemos no YouTube, aqueles evangelistas que vão para a África, e lá eles fazem suas cruzadas. Eles chamam a cidade todinha, a cidade toda vem, e há curas, milagres, sinais. Da mesma forma ocorreu com Filipe. Filipe, ele chegou na cidade de Samaria devido à perseguição que estava tendo em Jerusalém. Ele foi obrigado a se locomover, sair de sua zona de conforto. Jesus vai tirar muito crente da zona de conforto aqui hoje. E ele foi pregando por onde ele passava. Onde ele chegava, ele pregava o Evangelho. E ele chegou na cidade de Samaria. Jesus tinha dito: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Agora nós vamos ver um capítulo importantíssimo para, aleluia, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Filipe, ele vai ganhar uma cidade inteira. Pedro ganhou 3.000 almas. Filipe agora vai ganhar uma cidade inteira para o Senhor Jesus Cristo. E ali no meio daquela cidade, meu pastor, havia um homem chamado Simão. E ele era um mago. Ele era chamado de o grande poder de Deus. Porque as pessoas de Samaria, embora acreditassem na Torá, eles não tinham entendimento da verdadeira vontade do Deus de Israel. Então eles acreditavam nos magos que surgiam. E Simão, ele enganava aquele povo. E então Filipe, pregando ali, chegou aos ouvidos dos apóstolos que Samaria havia se convertido. A porta do Evangelho estava aberta para Samaria. Então os apóstolos enviam Pedro e João para esta cidade. Então você deve se perguntar que agora irão excluir Filipe, que agora vão tirar Filipe de cena. Porque se eu e você estivéssemos no lugar de Filipe, iríamos pensar: eles estão vindo aqui se aproveitar do trabalho que eu já iniciei, estão vindo aqui para poder ganhar algum pouquinho do que eu estou ganhando aqui, para poder ganhar mais reconhecimento na obra deles. Porém Filipe não pensou assim. Ele simplesmente continuou o seu caminho. E Pedro, ele chegou, ele impôs as mãos sobre as pessoas de Samaria, e elas receberam o Espírito Santo. E Simão, o mago, ele observando aquilo, ele achou muito interessante, e ele foi oferecer dinheiro a Pedro, para que ele também obtivesse aquele poder. E Pedro o amaldiçoou. Então ele pediu perdão, pediu para que orassem por ele, para que aquilo não ocorresse a ele. E Pedro simplesmente, certamente, orou pela vida dele, mas permitiu que ele seguisse também seu caminho. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor Jesus Cristo colocou o poder em nossas mãos para abençoar, mas também para amaldiçoar. Por isso, tome muita cautela quando você abrir sua boca para proferir palavras, que nunca vem proferir palavras de maneira tola. Se houver necessidade de levantar a mão esquerda para proferir juízo, profira o juízo, mas não seja um praguejador. Não pragueje sobre a vida das pessoas. Se esforce para abençoar, porque o Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos abençoar os nossos inimigos, devemos amar os nossos inimigos. Aleluia. Deus age de maneiras diferentes em lugares que não imaginamos.
Filipe agora, ele escuta a voz do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz: Filipe, vai para o deserto. Parece até que está se repetindo, pastor Everton. Um cenário que ocorreu lá no passado na vida de Jesus. Vai para o deserto. Aleluia. E eu acho muito interessante, muito bonito o paralelo na vida de Filipe com o paralelo que eu faço na vida de Elias. E o anjo do Senhor vai dizer para Filipe esperar, aguardar. E eu separei aqui uma frase que eu venho pensando nela há muito tempo, que diz o seguinte: quando a obra missionária nasce no deserto, ela tem de criar raízes profundas e se estende até os mananciais de águas vivas. O que isso te lembra? Isto me lembra as 70 palmeiras, pelo menos para mim. E enquanto eu estava escrevendo o meu livro acerca do mistério ministerial, o Senhor Jesus, eu creio, e revelou que as 70 palmeiras, elas apontam lá do livro de Salmos para os 70 que Ele enviou. E estes 70, nós sabemos hoje que eles são os 70 presbíteros que o Senhor Jesus Cristo separou, e Ele enviou eles para poder prepará-los para a obra. Esses 70 eles ficavam em Jerusalém. Porém, não é apenas em Jerusalém que nós temos presbíteros. Filipe, ele não era um missionário, ele era um diácono. Um dia ele se tornaria presbítero, e um dia ele se tornaria um evangelista, como vamos ler mais à frente no livro de Atos. Porém, para isso, ele precisava aprender no deserto, ter as raízes profundas como a palmeira, para quando o vento vier, ele vai se curvar, vai descer lá embaixo, mas quando o vento passa, ele se ergue novamente. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos deixar Filipe esperando um pouco neste deserto, porque enquanto isso está acontecendo, algo em Jerusalém. O apóstolo Paulo certamente foi o primeiro missionário oficial da igreja registrado nas Escrituras. Porém, essa noite eu gostaria de falar de outra pessoa que surge na Bíblia antes de Paulo como um missionário. Será que alguém tem uma ideia de quem seja? O eunuco etíope. Talvez você se espante, mas eu peço para você não se escandalizar. Porque o eunuco etíope, eu tenho provas, eu vou passar para vocês, ele foi um dos primeiros missionários da igreja. Mas quem foi o eunuco etíope? A Bíblia retrata muito pouco dele. Porém, se olharmos com atenção as Escrituras, veremos uma história de superação. O eunuco etíope, ele era mordomo-mor da rainha de Candace, ou Candace. E Candace, ou Candace, é o título da rainha, não é o nome da rainha. Mas por que ele foi a Jerusalém? Porque um eunuco da Etiópia foi a Jerusalém. Ele era da África. África, Jerusalém, aparentemente, aos olhos que nós temos aqui no Ocidente, parece não ter nada a ver. Se nós lermos a Bíblia como um todo com atenção, nós veremos que ele foi a Jerusalém representando sua rainha. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e estava levando dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Quem quer que eu pare e diga glória a Deus?
Para continuar, então, também disse glória a Deus. Então, o eunuco etíope ele foi para Jerusalém para poder levar o dízimo e a oferta que sua rainha tinha separado para entregar para o Deus de Israel, para o mantimento dos sacerdotes que trabalhavam no templo. E ele também havia subido a Jerusalém para adorar, vai dizer a Bíblia. Porém a Torá, a lei de Moisés diz: aquele a quem forem trilhados os testículos ou for cortado o membro viril, não estará na Assembleia do Senhor. Ou seja, ele era proibido de entrar no templo. Ele era proibido de entrar numa sinagoga para aprender a Torá, para aprender a lei de Deus. Mas veja a fidelidade deste homem. Mesmo ele sendo impedido de entrar na casa de Deus, ele ia lá, não sei se todo ano, se todo mês, mas ele ia lá para poder levar o dízimo e as ofertas e prestar sua adoração. Aleluia. Infelizmente, por não poder entrar no templo ou em sinagogas, ele não tinha quem o ensinasse a lei. Motivo pelo qual diz a Filipe: pois como poderei eu entender se alguém não me ensinar? Mas qual era o motivo do interesse do eunuco de querer aprender a lei de Deus? Por que, meus irmãos, eu estou trazendo essa mensagem? Porque Filipe certamente tinha um entendimento, mesmo que não completo, de quem era aquele homem, da história daquele povo. Nós, quando queremos ser missionários, fazer missões, ganhar almas, temos que entender os povos. Temos que ter a paixão pelas almas e entender a cultura daquela alma para poder ganharmos ela para Jesus. Spurgeon disse certa vez: um ferreiro ele tem que entender de ferradura de cavalos para poder fazer as ferraduras dos cavalos. E nós, os pregadores do Evangelho, temos que entender de almas para ganhar almas. Glória! Então, por que o eunuco ele queria adorar a Deus? Ele tinha esse desejo, ele tinha esse anseio. Tanto é que quando ele viu ali um pouquinho de água, ele disse: tem aqui água, será que eu posso ser batizado? O motivo era bem simples. Eles eram judeus da comunidade Beta Israel, na Etiópia. Ele era descendente de Salomão. Eu não sei se alguém aqui já ouviu essa história ou entende ela profundamente, mas Salomão, quando ele se relacionou com a rainha de Sabá, eles tiveram filhos. E para quem não sabe, a rainha de Sabá, ela foi uma das rainhas da Etiópia, que fica na África. E Salomão teve descendentes, ensinou eles a irem para Jerusalém para poder adorarem a Deus. Então aqui agora nós sabemos o mistério do porquê o eunuco etíope queria ir a Jerusalém para adorar a Deus. E ocorreu que quando o eunuco retornava, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro, aproxima-te dessa carruagem. E Filipe foi lá, no mesmo cenário, digamos assim, que Elias. Quando Deus disse para Elias se aproximar da carruagem do rei Acabe, Elias fez o quê?
ele correu e ultrapassou a carruagem de Acabe. Por isso eu creio que Filipe naquele instante estava na mesma unção que Elias. E ele correu e se aproximou da carruagem. E ele reparou que o eunuco estava lendo no profeta Isaías e perguntou: tu entendes o que lês? E ele disse: eu não consigo entender, não tem ninguém que me explique. Ou seja, ele estava falando: eu sou impedido de entrar no templo para poder aprender com o sacerdote, com o levita. Eu sou proibido de entrar na sinagoga para aprender com os rabinos, e ninguém se locomove para poder sair da sinagoga, do templo, do seu lugar de conforto, das quatro paredes, para vir me trazer a mensagem missionária. Glória! Oh, aleluia! Glória a Deus! O Rabi da Galileia está aqui neste lugar. Oh, aleluia! Às vezes Deus vai nos tirar do meio da multidão, como Ele fez com Filipe, para poder pegarmos para uma pessoa que seja, para fazermos um discipulado pessoal. Filipe, ali naquele momento, ele aproveitou e fez um discipulado com o eunuco. Ele, a partir da escritura que ele estava lendo, expôs aquela escritura e chegou até Jesus Cristo, dizendo: Senhor Jesus, ele foi o servo sofredor que veio a este mundo, padeceu em nosso lugar, e ele é o Rei Messias que vai voltar e vai retornar e vai reinar para a glória de Deus. Então, concluindo, o eunuco ele foi batizado e o Espírito de Deus ele arrebatou o Filipe. Por isso que eu digo que ele estava na unção de Elias. Ele foi arrebatado assim como Elias. São três coisas que são muito semelhantes. Deserto, ele corre atrás da carruagem e no final ele é arrebatado. Veja que bonito isso. E o eunuco, ele continua, vai dizer a palavra, e aqui termina de falar dele, mas isso dá um gancho para podermos pesquisar, queremos ir mais a fundo na história da igreja, porque vai dizer a palavra que o eunuco continuou o seu caminho jubiloso, e é aqui que eu quero finalizar. O eunuco ele continuou o seu caminho jubiloso, com o coração feliz. Mas para onde que ele foi? Ele foi para a Etiópia. A tradição da igreja ortodoxa etíope vai dizer que o eunuco etíope, ele foi o primeiro missionário, não apenas da Etiópia, mas da África como um todo. Aleluia. E com isso eu quero dizer que ele, mesmo não aparecendo tanto nas escrituras, apenas nesse episódio, ele traz um legado para nós hoje. Ele traz um legado para as gerações que vieram após ele. Porque ele preparou um terreno para as pessoas que viriam após ele, para pregarem o evangelho na África. E para finalizar, eu quero dizer que hoje em dia, lá na Etiópia, muitos etíopes eles vão para o deserto, pregar para as tribos nômades, pregar para os ciganos que estão ali de passagem. E nós estamos fazendo o quê? Estamos nos confortos de nossa casa. Pegamos o celularzinho aqui, abrimos o YouTube, vamos ver uma mensagem e achamos que está tudo bem. Ou então, gravamos um vídeo, achamos que estamos abafando, fazendo a obra do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: ide. Se fosse para ficar e gravar um vídeo no século XXI, ele ia dizer, naquela época, escrevam cartas e enviem. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: ide. Aleluia. Por todo o mundo. E eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus, você veio chamado. Fique de pé em nome de Jesus, por favor.
Você tem um chamado. É uma aula. O Felipe, as pregações do Felipe é uma aula. Você precisa prestar atenção, início, meio e fim. E ele dá aquela volta e vai colocando as peças no quebra-cabeça, né? Vai juntando e de repente você fala: poxa, meus olhos se abriram, compreendi coisas que eu li há tantos anos e não entendi. O etíope, rapaz, primeiro missionário ali da Etiópia, né? Ele é conhecido como negrão abençoado, né? Estou brincando, irmão. Deus abençoe o José Felipe, Deus abençoe os irmãos, casal ali, as crianças abençoadas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A cantora Camila Xavier, a igreja, parte da igreja que veio do pastor Hélio também, a sua esposa, a pastora, Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, o missionário Rogério Júnior, Deus abençoe sua vida, meu filho. Você também vai longe em nome de Jesus. Você vai chegar onde Jesus quer que você chegue, para a glória de Deus. Amém?